Bom dia, meus queridos e minhas queridas, menininhas e menininhos do quinto ano. Preparados para a nossa aula de português? Vamos lá? Terça-feira, né, dia 15 do 12. Estamos aí já no finalzinho, né, na reta final, né? Estamos na última semana, né, de aulas online. E vamos lá. Olha só, antes da gente entrar no capítulo novo, eu quero explicar um pouquinho sobre regência verbal. Se alguém tiver aí alguma dúvida, que haja alguma dúvida, que vocês, por favor, prestem atenção, que aí a minha explicação talvez tire aí sua dúvida. Espero que sim, né? Eu estou torcendo aqui que sim. Que, embora às vezes eu estou explicando e tem alunos que demoram um pouco para entender, mas vamos lá. Regência verbal. Regência verbal já se refere ao verbo, regência verbal. E quando a gente fala em regência verbal, o verbo ele vai reger, né, através da preposição, tá certo? Então vamos lá. O uso da preposição, tá, está diretamente relacionado à palavra mais forte da frase. Qual é a palavra mais forte da frase? Nós podemos dizer que a palavra mais forte pode ser um verbo ou pode ser também um substantivo. Repetir novamente. O uso correto da preposição está diretamente relacionado à palavra mais forte da frase. Aí pode ser um verbo, mas também pode ser um substantivo. Tá certo? Então vamos lá. O que significa primeiro regência? Regência significa exercido sobre algo. Ou seja, é um comando que exerce alguma coisa, que tem poder. Né? Quando a gente diz príncipe regente, quer dizer que o príncipe ele está regendo alguma coisa, ele está comandando alguma coisa. Ele tem poder sobre alguma coisa. Regência verbal. Então, quando a gente diz regência verbal, na gramática significa, né, atender a palavra mais forte. Portanto, né, como eu falo, a regência verbal, tá certo? É uma forma que o verbo comanda naquela frase. Claro, através da preposição. Então, através da preposição, né, o verbo acaba comandando aquela frase, fazendo assim, determinando assim um sentido. Então, veja só, as preposições que a gente mais se utiliza na regência verbal é a preposição a, na, ao, com, para, que é o que você vê aqui. A, veja aí na página 38, para, na, e do outro lado você até vai ver ao, que a gente vai chegar lá. Olha só. Então vamos ler aqui, ó. Releia o seguinte trecho do microconto e observe as palavras em destaque, certo? Então, foi a Paris. Se eu tirar esse a frase fica sem sentido. O verbo, ele não vai comandar a frase se não houver esse complemento da preposição. Então, foi Paris, fica sem sentido. Então, essa frase ela necessita de um complemento de uma preposição, que é a preposição a. Você vai encontrar muito nas frases essas preposições que eu citei, tá certo? Embora vocês sabem que preposições se tem várias, mas quando se fala em regência verbal, você vai ver muito o a, o na, o ao e o com e o para, ok? Vamos agora aqui. Subiu na torre Eiffel para realizar uma velha fantasia. Então, se essas palavras fossem trocadas, as frases manteriam o sentido. Fui na Paris. Será que se eu tirasse o na, não subiu na torre, fui na Paris? E aí, será que fica? Vamos lá, ó. Subiu para a torre Eiffel com realizar uma velha fantasia. A frase aqui ficou sem sentido. Então vamos ler aqui. Quando trocamos as preposições, os sentidos podem ser alterados
ou até mesmo deixar de existir, que foi o que aconteceu aqui, né? O verbo, com a troca errada da preposição, a frase ficou sem sentido. Então, isso acontece porque cada verbo tem uma regência específica. Isso é, ele produz seu significado, precisa vir acompanhado de complemento adequado. Então, tem que saber qual é a preposição adequada para o verbo e assim a frase fazer sentido. Então, existem três principais formas de regência. E aí vamos observar. Letra A, na página 39, preste atenção. Verbos que não precisam de complemento, pois apresenta sentido completo, né? Que se chama o verbo direto, certo? Então, o verbo fugir, o verbo correr e o verbo morrer, nessas frases aqui, ele não precisou de preposições. O cachorro fugiu, as crianças correram, a planta morreu. Então, isso aqui não precisou de preposição para o verbo fazer sentido na frase. Essas três palavras aí está bem coerente e dá para entender perfeitamente. Mas na letra B, os verbos que precisam de complemento com uma preposição é o verbo viajar, o verbo brincar, eles precisam sim de preposição. Então é preciso a gente saber quais são os verbos que vão necessitar de preposição nas frases. Então, viajei para Paris. Quem viaja, viaja para algum lugar, certo? Então, viajei Paris. Então, eu não posso dizer viajei Paris. Então, veja que quando diz aqui, ó, quem viaja, viaja para algum lugar. Então, a preposição é para. Então, viajei para Paris. Se eu tirar essa preposição, viajei Paris, fica sem sentido. Não fica igual o verbo que está lá em cima, né? Cachorro fugiu. O cachorro fugiu. Então, aqui, outra frase, né? Você brincou com sua irmã. Quem briga, briga com alguém. Você brigou com sua irmã. Mas se eu tirar essa preposição, você brigou sua irmã, fica sem sentido. O brigou, o verbo brigou, ele vai ficar sem sentido dentro dessa frase. Então, brigou com sua irmã. Embora que eu podia dizer, você brigou? E aí, podia dizer, sim, briguei com quem? Né? Então, essa pergunta, com quem? A mesma forma, viajei. Viajei para onde? Viajei, você viajou para onde? Então, se eu botar assim, viajei, você vai perguntar a mim para onde eu viajei. Se eu disser, você brigou, ela brigou, eu briguei, você vai perguntar, com quem? Brigou com quem? Veja que nesse aqui você vai saber qual é a preposição que você vai usar, o para e o com, tá? Verbos que precisam de complemento sem a preposição. Comprar. Essa palavra comprar, quem compra, compra alguma coisa. Então, compramos fruta. Não precisou de nenhuma preposição aqui. Comprei chocolate. Né? Comprou um sofá. Não é preposição não, tá, crianças? São artigos, né? Umas artigos indefinido. Né? Indefinido é que é um sofá, pode ser qualquer sofá. Comprei um sofá. Eu não estou assim, identificando nenhum sofá, apenas comprei um sofá, pode ser qualquer um. Sofá L, sofá vermelho, né? Sofá pequeno, grande, ok? Então, vamos lá. Complemento. Então, bebi. Quem bebe, bebe alguma coisa, bebe água. Aqui também não precisou de uma preposição, tá? Então, vamos agora observar três verbos, tá? Que precisa de uma atenção especial. É preciso dar atenção especial à regência de alguns verbos. Esses verbos aqui, o namorar, o assistir, o agradar, eles podem ser usados sem preposição, mas também usado com preposição. Vai depender do sentido da frase. Então, vamos lá. Namorar pode ser usado sem preposição,
ou com a preposição com. Veja que aqui está determinando qual é a preposição, com, certo? Então, meu irmão está namorando sua colega de trabalho. Minha tia está namorando com o vizinho há 5 meses. Essas duas frases, elas estão corretas. Veja que eu utilizei o verbo namorar. A primeira frase não precisou do verbo, da preposição, desculpa. Mas a segunda frase, sim. E foi a preposição com. Vamos lá. Assistir pode ter dois significados. Quando o verbo é usado no sentido de ver, assistir, ver, apreciar um filme ou um espetáculo, é preciso usar a preposição a. Veja que aqui determina qual é a preposição e não é qualquer uma preposição, qualquer preposição, tá bom? Vamos assistir ao filme. Então, quando a gente usa aqui, ó, o ao filme, esse ao filme, ele fica sendo uma preposição, tá? A gente não pode dizer vamos assistir o filme no cinema, é ao filme. Vamos ao cinema, certo? Né? Não é vamos no cinema. Assim não está correto, tá? Letra B. Quando o verbo significa ajudar, dar assistência ou assistente de alguém, deve ser usado sem preposição. Vou assistir meu pai no concerto do nosso carro. Quando o verbo significa ajudar ou dar assistência ou assistente de alguém, deve ser usado sem preposição, tá? No caso, o verbo assistir. Então, vou assistir meu pai no concerto do meu carro. Agradar. Se o verbo é usado no sentido de fazer carinho, não precisa de preposição. Agradar no sentido de fazer carinho. Então, como é? Adoro agradar o gato. E aí adoro agradar o gato, você está se referindo que adora dar carinho ao gato. Então, adoro agradar o gato. Se o verbo significa ser agradável, deve ser usada a preposição. Olha lá. Veja, aqui no agradar, no sentido de carinho, não usa preposição. Mas se o verbo agradar, ele na frase vem no sentido, no significado de ser agradável, aí sim tem que ser usada a preposição. Vamos ver o exemplo. Seu discurso agradou ao público. Então, seu discurso agradou ao público é algo de agradável, algo que todo mundo gostou. Mas quando eu digo que adoro agradar o gato, agradar é dar mimo, dar carinho. Entendeu? A gente vai compreender mais na prática. Vocês irão fazer essa atividade aqui, tá certo? Aí agora vocês vão assistir, tá? O vídeo do SAI explicando sobre crase. Crase. Vamos lá. Sobre crase, tá bom? Então aqui, vocês vão ver tudo relacionado à crase, tá certo? E depois vocês vão fazer essa atividade aqui para completar a aula. E aí poder, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre crase fazendo essa mão na massa, tá bom? Então vai ter aí 2 vídeos, vocês vão assistir, tá certo? Eu vou enviar para vocês, preste atenção. E depois a gente vai fazer uma atividade de classe sobre crase e também preposição. Sobre a regência verbal com o uso da preposição. E aí vocês vão aprender um pouquinho mais. A gente vai trabalhar esses verbos que estão aqui no livro, tá? Porque aí eu senti a necessidade de explicar essa questão a vocês, tá? Mas no Meet, se alguém tiver ainda alguma dúvida, haja alguma dúvida entre vocês, lá a gente conversa também um pouquinho sobre isso, tá certo? Então vamos lá, segue aí o link do primeiro vídeo aula do SAI com a tia Juliana. Preste atenção, não esqueça de confirmar sua presença ou no grupo da presença no meu privado, mas mais importante ainda que você marque presença lá na sala Classroom. Tá bom, meus amores? Vamos lá assistir juntinho.